Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos ao Podcast. Aqui quem fala é o Diele e eu tô mais uma vez com o meu amigo John. Olá, muito bem-vindos. Tudo bem, Jelly? Tudo ótimo, cara. E hoje nós estamos com uma presença muito agradável de uma pessoa que, com certeza, pelo que a gente estava conversando aqui antes, tem muito a acrescentar, tanto para mim e para o John, quanto para quem está ouvindo, que é a arquiteta Cristiane Deporte. É isso? Falei certo? É isso, tá certo, Cristiane Deporte. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela participação. Eu que agradeço, quero agradecer a vocês pelo convite e principalmente para falar sobre esse assunto, né, que eu gosto tanto, que é tão importante para tantas pessoas. Com certeza. Pode nos dizer com que você trabalha, né? Então, eu sou arquiteta há 19 anos, tenho 19 anos de profissão e há 7 anos eu comecei a trabalhar com a inclusão. Não foi por opção, eu trabalhava como arquiteta de um grupo hoteleiro em Natal e lá nós começamos a ter muita solicitação do Ministério Público para adequação do hotel. Nós tínhamos 2 hotéis em funcionamento e um hotel em construção. E eu comecei a fazer essa parte de acessibilidade. Eu confesso para vocês que no início para mim era só cumprir a norma, eu achava até chato, ficava até revoltada porque às vezes a exigência da norma não vai de encontro às suas necessidades, vai contra as suas necessidades como empreendedor, né? Mas com o tempo eu fui vendo a importância daquilo que eu estava fazendo, eu comecei a ver as pessoas utilizando aquela solução que eu ia proporcionando, e isso foi me dando uma satisfação muito grande. Então eu aprendi muito fazendo, aprendi na prática, e comecei a me apaixonar pelo assunto. Então isso em Natal. Quando eu vim para Brasília, vão fazer 3 anos agora em dezembro, eu achei que aqui necessitava desse trabalho, talvez muito mais do que lá. E aí a minha decisão em realmente ir para esse lado da arquitetura inclusiva, que é proporcionar para todas as pessoas a utilização do espaço da melhor maneira possível. E quando eu falo em todas, eu estou falando de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos, crianças, gestantes, pessoas com obesidade, pessoas que normalmente não conseguem utilizar da mesma forma o espaço ou o equipamento. É que, acabando ou não, são pessoas iguais a gente, né? Que também precisam ser visadas, né? E igual a gente estava conversando um pouco antes aqui, né? Essa questão da inclusão, né? O que é a inclusão? Porque na visão geral, assim, quando se fala de inclusão, muito se relembra a questão das pessoas com mobilidade reduzida, né? Esse tipo de coisa, mas que falha na memória a questão, igual você comentou, né? Agora sobre as crianças, sobre os idosos, sobre os obesos, né? Pessoas com nanismo, por exemplo, você imagina a dificuldade dessas Nossa, sim. pessoas, até para pegar um elevador, né? Às vezes para acender uma luz porque o interruptor não está na altura correta, para abrir e fechar uma janela porque o comando da janela não está numa altura adequada. Então, é muito complicado quando a gente não pensa neles. Eu acho que nesse ponto, é uma dúvida, questão do Ministério Público, as normativas, eles também, eu não conheço pelo menos, eles também olham para esse público, por exemplo, idoso, criança, pessoal com nanismo, ou não, ele tem mais a questão de cadeirante, as normas normalmente buscam englobar geral, a inclusão geral como a gente está conversando, ou não? As normas, elas não citam exatamente a necessidade da pessoa, mas elas visam a inclusão do maior número de pessoas possível, porque 100% a gente nunca vai conseguir. A gente tenta minimizar ao máximo a dificuldade das pessoas, né? Então, a norma não cita nenhuma dificuldade, ela fala de rampas, fala da parte de braille, comunicação para os cegos, fala da parte da comunicação para os surdos, pessoas que tenham bengala, que usem aquele, como é que chama? O andador? Andador, obrigada. Essas pessoas, elas acabam se encaixando na parte do tratamento do piso, né? Então, não é focado, mas ao mesmo tempo ela engloba muito. A nossa norma é muito boa, ela sofreu agora a 9050, NBR 9050, que é mais direcionada para as construções. Ela sofreu uma revisão agora em 2020 e trouxe mudanças muito boas e que são ainda mais abrangentes. Então, acho que em termos de normas, nós estamos muito bem. Ah, legal isso. Bacana, não conhecia.
Sim, eu queria perguntar se você sabe de onde, quando foi, por exemplo, as primeiras legislações assim sobre a questão de estruturas inclusivas públicas, né? Que o governo, por exemplo, precisaria dar a inclusão ao povo. Sim. Olha, a primeira NBR que nós tivemos, a primeira versão, né, dessa Desculpa só, o 9050, que é NBR? é a norma brasileira. Então, é uma norma que ela vai gerenciar a questão da construção, tratando de acessibilidade. Então, a norma da acessibilidade é a NBR 9050. A primeira foi em 1985. Aí tem as revisões, né? A cada 10 anos, 11 anos, 9 anos, mais ou menos, tem as revisões da norma, porque a população vai mudando, os parâmetros antropométricos das pessoas vão mudando, ou seja, a população vai envelhecendo, diminui ou pode aumentar o número de crianças, então existem essas revisões. Então a gente teve a primeira revisão em 94, a segunda em 2004, a terceira em 2015 e agora a última, janeiro de 2020. Já há muito tempo, todos os prédios públicos têm que ser adaptados. No início era só a parte de público mesmo. A partir de 2018, se não me engano, veio uma lei complementar, um decreto federal que também incluía os condomínios residenciais, só que esse decreto federal, por ser assim, não tinha uma força de lei. Então, a partir agora de janeiro de 2020, a gente passou a ter força de lei para ter também nos condomínios residenciais todos os locais adaptados, inclusive os apartamentos, para quem precisar. Nossa, muito bacana. Ainda mais pensando que os apartamentos, pelo menos que eu vejo muito, são muito pequenos, né? Os metros quadrados e tudo mais, acaba que sendo as portas são cada vez mais estreitas, os corredores mais estreitos, e isso é totalmente fora de inclusão. Exatamente. E uma coisa importante que acontecia é que quando você ia comprar um apartamento num empreendimento novo, então existiam algumas unidades, e é obrigatório, obrigatório existir algumas unidades desses apartamentos que fossem direcionadas para pessoas com deficiência. Então, 3% do total de apartamentos eram para essas pessoas. Mas você não podia escolher o pavimento que você quer, qual é a orientação do apartamento. Você não tinha escolha. O apartamento que tem para você é esse aqui. Nós temos 100 apartamentos no condomínio, esses 3 apartamentos são para pessoas com deficiência. E você acha que essa porcentagem é uma porcentagem aceitável, assim? Deveria ser mais? Difícil responder, né? Isso vai depender muito da localização da região. Né? É muito difícil, porque eu vou dizer uma coisa que vocês vão ficar assustados. Nós temos 32% da população brasileira tem alguma deficiência. 32%. Se nós somarmos os idosos, as gestantes, pessoas com obesidade, a gente chega a 40% da população. Nossa. Né? Então, os outros 60%, a maioria são parentes desses 40%, certo? Então, se você tem uma vozinha que usa cadeira de rodas e ela não consegue entrar num restaurante, você não vai naquele restaurante com ela, você vai em outro. Sim. Então, acaba que esse 40% acaba refletindo em muito mais pessoas. Então, para ser justo, eu diria que 40% do condomínio teria que ser direcionado para a pessoa com deficiência, mas isso jamais ia ser aceito, né? Então, por causa disso, agora, todo apartamento, com exceção de apartamentos de um dormitório até 35 metros quadrados e 2 dormitórios até 41 metros quadrados, se não me engano. Esses não precisa, mas maiores do que isso, eles têm que ter a opção de serem tornados apartamentos adaptados. Então, qualquer andar, se a pessoa quiser cobertura, qualquer apartamento que ela quiser, a construtora tem que dar a opção de fazer esse apartamento adaptado. Daí a gente tem um alcance muito maior, né? Muito melhor. Nossa, show de bola. E uma coisa que você estava falando, eu fiquei me
perguntando também sobre a questão da norma, é que, por exemplo, muito, principalmente aqui, para quem é de Brasília vai saber, ali no setor comercial norte, principalmente no setor hoteleiro, tem algumas rampas que são muito íngremes. E quando você para olhar, assim, obviamente eu não sou um cadeirante, né? Sou um andante, mas quando você para, você fica com aquela pergunta assim na cabeça, cara, será que isso não é muito íngreme para um cadeirante ou alguma coisa do tipo? A legislação, ela especifica algum tipo assim de angulação que seja, algum tipo de norma específica na construção, por exemplo, de rampas ou qualquer outro tipo de meio acessível? Sim, a legislação ela é bem completa com relação a isso, né? As rampas elas têm a declividade correta, a largura, o tipo de corrimão, alturas de corrimão, ela é bem específica nesse sentido. Então, uma rampa que ela é com uma declividade maior, ela não é, na verdade, uma rampa, ela é uma falsa rampa, porque a pessoa precisa usá-la sozinha, né? O cadeirante, ele precisa subir e descer aquela rampa sozinho, com a força do braço dele. Então, você imagina que uma rampa muito íngreme ou muito longa, ele não vai conseguir. Ele vai descer muito rápido, ou ele vai tentar subir, se ela for muito longa, ele vai estar subindo na metade, ele vai ter que parar para descansar e ele não vai poder soltar a roda, então é complicado. Então, nesse ponto, a norma é bem específica. Eu achei legal isso que você está falando, e assim, o quão deveria ser normal, cotidiano, né? Essa questão do inclusivo seria algo comum em qualquer local. Então, eu vejo assim que hoje em dia as pessoas colocam esses espaços por ser obrigatório, né? Ou não, ou você acha que o pessoal já tá tomando consciência de que é comum isso e que tem que ter? Infelizmente, a grande maioria só faz porque é obrigatório, porque é lei. E dos que fazem, muitos fazem da forma errada. Então, acaba que aquilo não é utilizável. Sim, pelo menos eu acho que todo mundo tem uma certa noção o quão é difícil você encontrar um local com vários tipos de acessibilidade, né, tentando englobar isso tudo. E nesse ponto, assim, o nicho dessa sua área, né, esse novo projeto que você está colocando aí, da arquitetura inclusiva, você acha que hoje em dia você tem referências, pessoas que já trabalham só com isso, assim como você, ou não? Você acha que ainda tem pouquíssimas pessoas que têm esse objetivo? Tem pessoas que trabalham com isso, mas poucos ainda, poucos profissionais nesse ramo. Você pode pegar aí poucas pessoas por região, porque realmente é um assunto muito esquecido, né? É um assunto que, na verdade, vamos falar bem claro, só pensa na pessoa com deficiência quem tem alguém na família ou que é com deficiência, porque é mais fácil para as pessoas virarem o rosto para o outro lado. É muito mais simples você esquecer e atender o seu público maior. Então, muitas vezes, um comerciante, por exemplo, ele diz assim: por que eu tenho que adaptar a minha loja para uma pessoa com deficiência se eu nunca recebi um cliente com isso? Daí eu pergunto: você não quer adaptar a sua loja porque nunca recebeu um cliente com isso? Ou você nunca recebeu um cliente com isso porque a sua loja não é adaptada? Porque ele tem aí 40% ainda de chance de aumentar a clientela dele, né? Ele pode aumentar esses 40% que a gente falou aqui. Então, uma falta de visão muito grande. E os profissionais, arquitetos, lógico que eu não estou generalizando, né? Mas alguns profissionais, arquitetos, não se preocupam com isso também, porque isso complica o projeto. Você tem mais dificuldades de atender mais normas. Sim, e eu acho que, né, já parabenizando já esse trabalho que você faz, vocês fazem algo que pensa no próximo de forma em comum, que a gente não está acostumado no dia a dia. Você tenta englobar para que seja qual for a pessoa ter acesso a tudo, né? Então, é Exatamente. muito legal, muito bonito esse projeto. Obrigada. Eu espero poder alcançar bastante pessoas mesmo, mas se ao longo da minha carreira eu conseguir alcançar uma pessoa e fazer ela usar o espaço melhor do que ela usava antes e ter a qualidade de vida melhorada, eu já estou satisfeita. Com certeza. Eu acho legal, até antes de conversar com você, agora conhecendo um pouco mais sobre essa questão do inclusivo, quando a gente para de falar só sobre o deficiente, né, mas englobar também as pessoas mais velhas, crianças, gestantes ou pessoas que
que sofreram um acidente e estão debilitadas por um certo período. E o quanto as pessoas ficam, vamos dizer assim, pensativas ou abismadas quando elas param para pensar esse projeto, assim, que eu acredito que você ofereça quando vai ofertar o serviço, né, o seu trabalho, você fala assim, olha, mas se você chegar a machucar, você vai precisar disso. Se um dia você precisar usar cadeira de roda, é melhor que seja assim. Você chega a apresentar isso para eles, como eles ficam pensativos, eu acho que dá um baque, né? Eles ficam, cara, eu não tinha pensado nisso. Ou não pensa, né, também, age com certa arrogância, né, e acaba, mesmo ouvindo, não pensando sobre isso. Eu acho que a pessoa realmente para pensar, né? Mas eu tento sempre apresentar um discurso embasado, falando dos custos que isso representa, que é muito pequeno em relação ao total, falando das dificuldades que ela vai deixar de ter no futuro, porque todos nós, se tivermos sorte, vamos viver muito, né? E a gente pretende ficar velho, eu quero ficar velha. E eu sei que o meu corpo vai envelhecer junto comigo. E as pessoas não pensam muito nisso, porque não é uma coisa agradável de se pensar, que você vai ter limitações físicas, limitações de visão, de audição, mas é a realidade. E eu sinto, assim, que com essa pandemia, as pessoas mudaram muito a visão de futuro, porque aconteceu uma coisa que ninguém jamais imaginou. E aconteceu assim de repente, né? Isso só acontecia em filme. A gente nunca viu um filme achando que fosse acontecer de verdade uma pandemia, uma coisa mundial. Então eu acho que agora as pessoas estão mais conscientes de que a gente tem que se preparar para o futuro, que a gente tem que estar ligado. E na verdade, assim, ó, falando em termos de idade, para o futuro são coisas muito simples. Então não é nada que ela não vai usar agora, né? Não é vamos colocar uma cama que é hospitalar. Não é nada disso. São coisas simples. Vamos colocar luminárias aqui no corredor, no chão, para quando você levantar, você enxergar onde está indo. Vamos, em vez de botar esse piso aqui bem brilhoso, vamos botar um piso mais fosco, porque a pessoa mais idosa, quando a luz bate no piso, ofusca a visão. E aí ela não enxerga, e ela bate nas coisas, cai, se machuca. Então é um piso menos brilhoso, são móveis com menos pontas, é uma circulação mais liberada, onde a pessoa não vai bater em nenhum móvel, né? São medidas muito simples. Olha, essa porta aqui do banheiro, já que o banheiro é pequeno, vamos abrir para fora. Não tem diferença financeira para onde você vai abrir a porta, mas se você abrir a porta para fora, você consegue, no caso de uma pessoa caída dentro do banheiro, você consegue abrir a porta. Porque um banheiro pequeno e uma pessoa caída lá dentro, você não abre a porta, você não consegue entrar para ajudar. Exatamente. Nossa, vou mudar minha casa toda. Cara, isso é muito simples, né? Então, essas medidas a pessoa vai entendendo que, poxa, isso é bacana, isso pode ser útil. E geralmente alguém lembra de alguma coisa ou de alguém que esteve nessa situação. Sempre tem assim, poxa, a minha avó caiu por tal motivo. A minha vizinha teve um problema porque teve que pegar um negócio lá no alto e daí subiu numa cadeira e caiu. E aquilo podia estar mais baixo, né? Então... Mas é igual acontece no ditado, né? Assim, as pessoas preferem agir depois que acontece o mal, né? Assim, em vez de remediar, né? Exatamente. Mas eu acho que isso tá mudando, sabe? Por que você acha que tá mudando? Por essa questão, né, da pandemia. Acho que as pessoas tiveram tempo para perceber que as coisas impensáveis acontecem e tiveram mais tempo em casa também. Nossa, com Conviveram mais. certeza. No caso, hoje em dia, tem já pessoas pensando em casa mesmo, um público bom, onde já pensa no seu cômodo, ou não, a maioria do público realmente ainda é empresa, são negócios que tem que adaptar para receber essas pessoas. A maioria do público é por questões legais mesmo. É o comércio, o serviço que precisa receber essas pessoas e tem essa obrigação, né? Muitas vezes já recebeu uma multa, ou já foi visitado pelo Ministério Público, já está ali com um termo de conduta, e aí ela precisa atender às exigências do laudo de acessibilidade. As pessoas, as outras pessoas, o público em geral, como eu te disse, está ainda em processo de conscientização. Isso é interessante porque, igual você comentou da questão da pandemia, é uma consciência que vem natural, né? Ao contrário desses exemplos que você acabou de falar, que é como se fosse a
a educação por meio da punição, né? Você tem que fazer porque a lei te manda, senão você vai ter que pagar uma multa X, senão você vai ser preso, senão você vai ter o seu estabelecimento fechado, né? E o que você acha dessa questão dessa educação, assim, dessa forma como, por exemplo, a pandemia trouxe para as pessoas e essa educação punitiva, assim, né, no quesito da inclusão, né, social, assim, das estruturas? Então, eu vou te dar um exemplo que eu penso sempre. A norma, ela pede que 5% das mesas do restaurante sejam apropriadas para receber um cadeirante. Então, o proprietário do restaurante, ele diz assim, você bota essa mesa aqui, que é perto do banheiro, vamos botar essa mesa aqui, que é perto da porta, essa aqui que é perto do caixa. Faz de conta que precisam de 3 mesas. Quando o cadeirante chega, ele tem que sentar numa dessas 3 mesas, ou ele vai sentar perto do banheiro, ou perto da porta, ou perto do caixa. Não são mesas boas. As melhores mesas ele não pode ter, simplesmente porque ele não consegue se aproximar com a cadeira, né? Então, tá atendendo a lei? Tá dentro da lei. Ninguém pode acionar o restaurante por causa disso. Mas não tá atendendo a necessidade dessa pessoa. Ela quer sentar vendo o mar, a lagoa, ela quer sentar perto da janela, ela não tem essa possibilidade de escolher. Então, por que não deixar todas as mesas possíveis de se aproximar uma cadeira? Isso é arquitetura inclusiva. Então, é a diferença entre a exigência da norma e a conscientização, em querer fazer alguma coisa pela outra pessoa. Então, acho que quando a pessoa se conscientiza, ela faz mais do que a norma exige. Para o comerciante, isso ainda é uma coisa distante, até porque os profissionais, normalmente, que os auxiliam, talvez não tenham esse discurso, né? Que para mim é mais uma causa. Sim, com certeza. Então, tem que ter. A punição tem que ter, a norma tem que ter, né? Até numa das minhas postagens no Instagram eu coloquei que seria tão bom a conscientização e daí nós não precisaríamos ter normas e leis, não seriam necessárias, porque as pessoas saberiam, mas isso é o mundo ideal, né? Exato. Meio utópico, né? John? Não, eu tô viajando aqui porque no questão da empresa mesmo, realmente, eu acho que o negociante, o empresário mesmo, ele vai se deparar com essa condição, de primeira assim, vai ser com a vigilância sanitária, né, com os seus órgãos que vai ter que abrir o seu negócio. Mas eu, pelo menos, nunca vi discursos parecidos falando sobre a inclusão. Tô viajando aqui nas ideias, assim, pensando em várias coisas, mas é bem legal pensar dessa forma. Eu acho que todo mundo deveria passar pelo menos um pouquinho por um discurso assim. Com certeza. Eu já tive experiências onde, tanto boas, eu tenho alguns, não posso dizer amigos, mas conhecidos, colegas, cadeirantes, e já tive oportunidades, por exemplo, de passear num shopping que seja que totalmente inclusivo, onde tudo, cara, você nem sente ele que tem problemas, né, para se locomover com uma pessoa cadeirante, mas ao mesmo tempo também já passei por situações muito ruins, onde, por exemplo, tive que levantar, só tava eu e o colega cadeirante, subir num meio-fio, por exemplo. Cara, é uma situação, assim, muito delicada quando você para pensar realmente. Cris, eu queria te perguntar também se você já passou, você estava comentando sobre as questões dos comércios, por exemplo, se você já passou algum tipo de situação dessa também, de mal-estar, né, alguma coisa assim, e também o contrário, situações onde se renovou o lugar, houve algum tipo de reforma e não teve mais algum tipo de problema, assim. Certo. Então, diariamente, praticamente, eu vejo essas situações que são desagradáveis, né? Porque, como você até comentou, a cidade não está preparada. As cidades, de uma maneira geral, do Brasil não estão preparadas. Então, hoje se fala muito em deixe o seu carro em casa, deixe o seu carro na garagem, vá a pé, vá andando, vá de bicicleta, mas não existe estrutura para isso. A cidade não está preparada para receber esse público. Então, todo dia a gente vê
coisas erradas, e por eu estar já tô direcionada para isso, então eu fico, né, observando, já fico cuidando isso. E até me lembrei agora do negócio, mas depois eu volto nesse assunto para não fugir da tua pergunta. A gente vê, e eu sei disso, que a pessoa com deficiência, ela quer ser independente, autossuficiente. Sim. Ela não quer depender de outra pessoa. Então, ela sabe que ela tem uma dificuldade. Ela não tá negando isso. Mas ela quer ter a liberdade de ir e vir. E ela quer fazer isso sozinha. Então, quando você vê uma pessoa sendo carregada, eu me coloco no lugar dela, eu sinto que ela se sente diminuída, né? Porque ela poderia estar acessando aquilo ali sozinha, ou no máximo com uma pessoa empurrando a cadeira, e daí tem que pegar no colo, né? Então eu já vi casos de concursos públicos, por exemplo, onde o cadeirante é colocado no quarto andar para fazer a prova e não tem elevador. Nossa. E aí tem que vir 4, 5 pessoas carregar até lá em cima. Imagina, que coisa humilhante até, Tem né? alguns, né, que até, assim, tentam passar a aparência de que é tranquilo, né, é normal e tudo mais, mas no fundo, sabe que é, assim, vergonhoso ou alguma coisa do tipo para aquela pessoa, né? Como seria pra gente se estivesse nessa situação também? Porque você depende de outras pessoas, então não é questão de orgulho, mas quem não quer fazer suas próprias coisas independente, né? Quem não quer ser independente? Todos nós queremos ser. Então é uma situação muito delicada, é muito difícil a gente se colocar no lugar, porque a gente não imagina como é, né? Eu lembrei agora, se você me permite contar, de uma experiência que eu tive quando eu tinha 15 anos. Por favor. Um amigo meu, que tinha 17, um amigo bem próximo, um amigo de escola, ele sofreu um assalto e ele ficou tetraplégico com 17 anos. E foi um choque muito grande para mim. Mas eu, com 15 anos, ainda muito imatura, eu pensei assim, como é que eu vou visitar ele? Eu não vou visitar. O que eu vou dizer, né? Vou dizer, e aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Vai ficar muito estranho. Então, eu resolvi ignorar o que aconteceu e eu nunca visitei. Mas com o passar do tempo, eu fui amadurecendo e aquela situação sempre me incomodou. Poxa, eu nunca fui procurá-lo, a gente era tão amigo e aconteceu isso e eu não fui lá. 10 anos depois, eu encontrei esse menino, que agora já era um homem, né? Num curso que eu fiz, ele na cadeira de rodas, e eu disse, gente, agora é minha chance, eu preciso ir lá falar com ele, porque eu não posso deixar passar, né? Tanto tempo, mas aquele tempo todo eu incomodada. E aí fui conversar com ele lembrou de mim, tudo, e aí eu pedi desculpas, né? Pedi perdão pra ele, fui sincera, eu disse, olha, você me desculpe, eu não tinha condições de te ver dessa forma, eu não sabia o que te dizer, e eu fugi da situação. E ele disse assim pra mim, não, tudo bem, tu não foi a única. Todos os nossos amigos sumiram. Eu nunca mais vi ninguém. E aí eu convidei ele para ir na minha casa. Então vamos lá na minha casa. Aí ele me fez várias perguntas. Tem escada para chegar na tua casa? Quantos degraus? Qual a altura dos degraus? Qual o tamanho da tua porta? E eu fiquei assim, como assim? Eu não sabia nada, eu não sabia. Eu só sabia que tinha degraus para chegar na minha casa. Eu não sabia quantos eram, muito menos a altura deles. Eu não sabia a largura da minha porta. E aí ele foi me explicar por que ele queria saber aquilo. E eu me toquei do quanto nós ignoramos essas situações. Nossa, O com quanto certeza. nós fechamos os olhos, quer dizer, primeiramente eu fechei os olhos pela situação, mas depois eu não sabia nem quais eram os obstáculos que ele passava durante a vida, e para ele era normal. Daí ele disse, não, porque até 6 degraus o meu irmão consegue me carregar, mais do que isso ele não tem condições de me levar. E aquilo ali me tocou muito, assim, sabe? Talvez aquilo tenha sido já um iniciozinho, uma sementinha que foi colocada no meu coração, na minha cabeça, para que eu trabalhasse com isso já, né? Às vezes pode ser até uma coisa de pressão, por exemplo, porque eu moro num apartamento, eu moro no segundo andar e só tem escada, não tem elevador, então ele é totalmente, assim, não inclusivo, né? O primeiro andar ele já tem 2 ramos de escada para se subir, né? Não tem térreo nem nada do tipo. E, por exemplo, eu fico pensando na minha condição enquanto morador
desse tipo de prédio, né? Por exemplo, eu não, meio que é imposto a mim que eu não posso ter um amigo ou um conhecido, ou fazer uma amizade que seja com uma pessoa que não vai conseguir chegar na minha casa, entendeu? Exatamente. Porque o meu apartamento não tem essa capacidade de receber essa pessoa, né? E eu acho que talvez isso seja um pouco da construção desse psicológico de que falta inclusão no pensamento das pessoas, né? Exato. E isso acaba trancafiando essas pessoas dentro das suas casas. Sim, com certeza. Cara, e que assunto doido, né? Eu tô viajando aqui, vocês estão falando aí, eu tô pensando em mil coisas. O que eu ia perguntar era a respeito da formação mesmo de arquitetos e profissionais voltados a essa área. Por exemplo, para você teve que fazer alguma especialização ou não foi necessário? Eu só faço um anexo antes de você começar a responder, desculpa, mas também puxando um pouco do anexo para o mercado de trabalho nessa área também, tipo de novos formados, alguma coisa desse tipo. Então, como eu falei, eu aprendi a mexer com isso fazendo, né, na prática. Mas depois eu fui fazendo especializações, na verdade tem alguns cursos, não é fácil de encontrar. A maioria online, né, principalmente agora, mas é um assunto que eu nunca deixo de estudar, não. Eu tô sempre atrás, porque sempre tem novidades, sempre tem coisas bacanas, sempre tem contatos importantes que a gente faz, que vai acrescentar na nossa carreira, né? Então, a gente faz esses cursos de especialização e vai sempre se atualizando, porque as coisas vão sempre mudando. Agora mesmo, 2020, mudou a lei, então já tem aí estudos para fazer em cima dessas mudanças, né? Que depois de um tempo você acaba decorando a lei, você já sabe tudo que tem que fazer. Aí quando muda, são muitos itens que já não é mais daquele jeito, então a gente tem que se atualizar. Uhum. Legal. E no caso, assim, eu acredito que a melhor forma de colocar na cabeça das pessoas essa ideia seja principalmente nos profissionais, né? Por exemplo, hoje eu tô fazendo arquitetura e eu vou ter que passar por uma matéria onde fala sobre isso. Você sabe se hoje é abordado esses assuntos dentro das universidades? Olha, eu não saberia te dizer hoje em dia, né? Eu acredito que é abordado de uma forma mais ampla, assim, talvez mais superficial, mas eu não posso garantir. Pelos comentários que eu ouço de estudantes de arquitetura, de recém-formados, que acabam também indo para essa área, que precisam, né, se especializar, eu acho que a norma é aplicada nos projetos, sim, na minha época já era aplicada a norma, a gente já usava a 9050, mas com essa visão de norma mesmo, de tem que atender à legislação, não com essa visão humana que eu estou tentando inserir, né, na visão de projeto. Sim, porque eu acredito que talvez seja uma forma de colocar essa visão no diálogo entre os próprios arquitetos, né? Exato. Se todos falam a mesma língua, se todos têm a mesma percepção, fica mais fácil a apresentação desse assunto. O empresário ou a própria pessoa que quer mudar a sua casa, ele pode pular em todos os arquitetos que ele quiser, todos vão citar sobre esse assunto, que é interessante. Então, um diálogo entre os próprios profissionais seria extremamente importante. Exatamente. Inclusive, eu presto consultoria para outros arquitetos, né, que querem tornar o seu projeto acessível. Eu faço também esse trabalho. Mas a gente vê, assim, que muitos, eles dão as costas para esse assunto porque não é a situação daquela pessoa, né? Hoje mesmo, vou te dar um exemplo. Hoje, pela manhã, eu fui no Parque da Cidade, está tendo a mostra lá da Casa Cor. Casa Cor tem todos os anos e esse ano, em função da pandemia, eles colocaram containers como se fossem vitrines lá no estacionamento 10 e tá muito bonito, Legal. espaços muito bonitos. É aberto ao público para É ir? aberto ao público, no estacionamento 10. Você chega lá, você já vê os containers lá. E Cara, que cada legal. espaço é assinado por um arquiteto. Isso tem todo ano, mas geralmente é pego em cada região, em cada capital, é escolhido uma casa, um ambiente grande, e ali são feitos os ambientes, né? Então, um arquiteto faz um dormitório, o outro faz o estar, o outro faz sei lá, uma cozinha gourmet, cada um faz um ambiente. Como tem a questão agora do distanciamento, não teria como fazer dentro de uma casa. Então, a solução foi essa, vitrines dentro de containers, e ficou lindo. E foi feito uma rota, um piso em volta que te direciona para te ter uma sequência de containers, certo? E aí, gente, eu fiquei vendo a rota, né? Em vez de eu ver o trabalho dos colegas, eu fiquei vendo o piso.
Foi o que eu imaginei, você ficou olhando a acessibilidade. É. Eu fiquei pensando assim, gente, uma cadeira de rodas não conseguiria aqui o piso estreito, a pavimentação foi feita assim com pedras colocadas em cima da grama. Eu entendo que para não destruir a Nossa, grama, né? pedra acho que é um dos principais inimigos, né? Por causa das falhas que tem, né? Nossa, são pedras assim, acho que 40 por 40 quadradas. Nossa. De concreto, soltas em cima da grama, e o piso ali é irregular, né? Então elas ficaram meio soltas assim, aquele encaminhamento todo, tinha um monte de degrauzinho, depois a gente foi do outro lado da pista, ali onde passam os ciclistas, os patinadores e tal, tem uma sorveteria, aí tá linda, a sorveteria também é dentro de um container, tem mesinhas na frente com guarda-sol embaixo de uma árvore, tá lindo. Mas o cadeirante ali não tem chance, nem alguém com muletas, nem com bengala, porque tem esse piso solto em cima da grama. As mesas e as cadeiras, os bancos foram feitos para o evento, muito lindos, não tem como um cadeirante sentar ali junto, a não ser que ele fique mal instalado. E aí eu fiquei analisando essas coisas, né? Então, assim, gente, esse evento foi feito por arquitetos. Ali tem pelo menos 10 escritórios de arquitetura, que tudo bem, cada um fez o seu container, mas alguém poderia ter pensado na acessibilidade. Então, são situações do dia a dia que a gente vê direto e às vezes, muitas vezes não percebe, né? E você tinha me feito uma pergunta, eu acho que eu não completei, coisas boas que eu vi, né, com o Isso, por trabalho da favor. acessibilidade. Quando eu trabalhei no hotel, nossa, foi muito gratificante, porque eu fiz a reforma de uma área de lazer inteira. O hotel... Eu acho que você já ia começar, então eu acho que eu cortei mal, mas enfim, eu quero que você conte um pouco mais detalhadamente justamente sobre o hotel, assim. Como você foi pra lá, por que você foi pra lá inicialmente e tudo mais. Fazia um ano que eu estava em Natal, transferida com meu marido e 3 filhos, todos pequenos, crianças, assim, a menorzinha tinha 1 ano e meio, e eu tava chateada, porque eu tinha parado de trabalhar e ido para uma cidade, um estado que eu não conhecia, né? Eu Você saí é do Rio daqui de Grande do Sul. Brasília? Só um. Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Nossa, aí você saiu de lá Eu pra ir pro saí Rio de Grande do Porto Norte. Alegre. Exato, eu saí de Porto Alegre com meu Caramba! marido, com meus 3 filhos, a minha mais nova tinha 6 meses. E fui para Natal. Nunca tinha ido a Natal, nem para fazer férias. Aí fiquei 1 ano lá e já estava chateada, né? Porque eu não estava trabalhando, eu sempre trabalhei na minha área e tal. E aí recebi um telefonema do dono desse grupo hoteleiro. E ele me chamou para ir lá conversar com ele, que ele estava precisando de uma arquiteta. E foi como eu comecei a trabalhar nesse grupo. E foi muito legal, assim, aprendi muito, muito lá. E lá a situação é a seguinte: o nível da calçada, ele fica, isso na beira do mar, certo? Mas o nível da calçada, ele fica no 8º andar do hotel. Aí você desce e chega no nível do mar, que é no térreo. É muito alto, mas quando você vê de fora, você pensa que o hotel tem 2 pavimentos, na realidade ele tem 9 ou 10. Então, a dificuldade de promover acessibilidade na área de lazer era imensa, porque você tem uma área de lazer lá em cima e o mar lá embaixo. E aí foi quando eu comecei realmente a botar a cabeça para funcionar, né? Como é que eu vou fazer para a pessoa ter uma rota acessível aqui e conseguir usar todos os espaços do hotel, né? Então foram muitos anos de adaptação e um desses, e o que eu mais gostei, foi essa área de lazer, porque nós mudamos a piscina, nós mudamos a sauna, nós mudamos o restaurante. E depois eu via as pessoas entrando na piscina através daquela rampa que eu fiz e curtindo junto com a família, curtindo com os filhos, quando essa pessoa estava acostumada a ficar sentada na cadeira olhando. Então foi maravilhoso, Gratificante, assim. né? Nossa, muito gratificante. Pessoa fazendo sauna, um cadeirante fazendo sauna. A gente tem que promover essas coisas para essas pessoas, o prazer, né? Não é só rampa. As coisas não se resumem a rampas. As rampas são importantes, mas não é só isso. Sim. E uma coisa, você estava falando, por exemplo, que o hotel ele é na beira da praia, certo? E um projeto que eu vi em alguns dos anos passados que eu estava tirando férias no litoral, um projeto que eu achei muito sensacional nessa época, ainda era adolescente, que era para acessibilidade na água do mar. O projeto te levava desde a calçada da praia, durante toda a orla, até
pela areia até que você chegue na água. Seja você cadeirante, seja você com andador e tudo Sim. mais, entendeu? Eu achei isso muito sensacional. Eu queria saber se nesse hotel também, ou se você também chegou a implementar algum tipo de sistema como esse, ou se já tinha, não sei. Tinha uma escadaria muito grande que ia lá da área de lazer até o mar, né? Realmente era uma escadaria que até para subir as escadas a pessoa cansava muito, assim, de qualquer idade, era bem cansativo. E aí nós fizemos nos 2 hotéis, porque tanto o que estava em construção quanto o que já estava em funcionamento era um do lado do outro. Então nós fizemos nos 2 rampas acessíveis até o mar. Não até o mar, até a areia, né? Porque o mar ele é muito agressivo, então você não consegue fazer, nem pode fazer nenhum tipo de construção que vá até a água. Então a gente conseguiu fazer da área de lazer até 15 metros abaixo, mais de 250 metros de rampa, e ficou lindo, ficou realmente bonito, ficou bonito na paisagem, a gente botou muita vegetação, bancos ao longo dessas rampas, chuveiros também acessíveis ao longo dessas rampas, e todo mundo usava essa rampa, tiramos as escadas. Aí ficou um passeio até o mar, elas eram largas, são largas, então ficou muito agradável. Isso é muito bacana, né? Principalmente porque, cara, quando você pensa em praia, quando você pensa em areia, e eu acho que pra mim, acho que na minha concepção, pelo menos das pessoas que eu conheço, assim, com mobilidade reduzida, são mais cadeirantes também, você pensa que uma praia é muito difícil, né? O acesso, por exemplo, principalmente até chegar na água, né? Então acaba que muitas das vezes eles ficam só ali pela orla mesmo. A maioria de alguns litorais tem quiosques, né, barzinhos, alguma coisa do tipo, eles ficam lá e não chegam nem a ir pra areia da praia, né, tipo, viajam pro litoral pra ficar pertinho do mar, pra ficar ali nos 42 do segundo tempo, mas não chegam no final nunca. Porque a própria areia é complicada para você colocar a cadeira de rodas. Com Existe um certeza. projeto, se não me engano, é no Rio de Janeiro, onde eles têm cadeiras com rodas próprias para andar na areia, e essas cadeiras também podem ser colocadas dentro da água. E aí Que eles bacana. emprestam essas cadeiras para as pessoas que precisam, e aí ela fica usando e consegue entrar no mar. Então, realmente é uma outra coisa bem importante, né? Poder usufruir daquele espaço, poder usufruir 100% daquele espaço. É isso que a gente procura fazer. Exato. Agora, né, aproveitando um assunto, fugindo um pouco da profissão em si, mas também englobando, o quão mais humana você se tornou trabalhando com isso, você entrando nessa especialização, o quão você se sentiu melhor. Porque eu acredito que isso traz benefícios pessoais, né, para você. Com certeza. Você muda a sua visão de mundo, na verdade, né? Acaba que tudo que eu penso vai para esse lado, como eu falei, né? Hoje na mostra que eu fui de arquitetura, pensando nisso, você se torna mais empático, porque você se coloca no lugar do outro. Então você pensa sempre, se eu tivesse tal deficiência, como eu faria isso? Então se eu vou abrir uma porta que a maçaneta é redonda, eu penso assim, se eu não tivesse o movimento da minha mão, como eu ia abrir essa maçaneta? Eu preciso de uma maçaneta de alavanca, não uma que gire, porque a mão não consegue, muitas vezes não tem esse movimento. Então, você começa a se colocar no lugar de outra pessoa, naquela situação, que no futuro pode ser a sua situação também, né? A gente não sabe. E como pessoa eu mudei, com certeza. Eu acho que a gente muda todo dia, né? Cada situação que a gente passa, a gente não percebe, mas você vai mudando. Se você se comparar 10 anos atrás, você não é mais a mesma pessoa. Acho que é para isso que a gente está aqui, para mudar com as situações. Sim, muito legal. E eu acho que tem alguns pontos, né? Algumas coisas que a gente passa na vida que melhoram ainda mais. E eu acho que um desses é essa especialização, né? Essa área que você está trabalhando hoje. Eu acredito que, como falei, tem um carinho especial pelo próximo. Você pensa do pequeno ao grande, todo, né? Tudo. Exato. Então, bem legal mesmo. É uma arquitetura, eu digo que é arquitetura com propósito.
Legal. Você tá falando, por exemplo, dessa questão de mudança, né, também de se mudar, né, se Uhum. ser maleável com o tempo. Essa experiência também de você, achei intrigante isso, de você sair do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte. Como que foi essa experiência para você, assim, também? O que mudou, né, para você? E não só para Mudou? você também, né, mas para toda a sua família também, seus filhos, seus Sim. 3 filhos, né, e Uhum. marido e tudo mais. Cara, mudou muita coisa. Primeiro que eu me senti mais independente, né? Porque eu nunca tinha saído de Porto Alegre, eu só saía para férias, mas eu nunca tinha morado em outro lugar e conhecia muito pouco do Brasil. Mas eu tinha em mente que eu sabia que eu ia chegar lá no Nordeste, eu ia ver outras culturas, outra cultura diferente da minha. Eu tinha isso já dentro de mim. Então eu fui sem expectativa nenhuma de nada, porque tudo para mim foi muito surpreendente. Então foi uma experiência maravilhosa, porque eu aprendi muito, eu estava aberta, eu fui aberta a realmente viver aquela experiência, né? Porque se você sai do seu estado e vai para outro estado completamente diferente, que são culturas totalmente diversas, e você quer inserir a sua cultura naquele lugar, com aquelas pessoas, você vai sofrer. E Com vai acabar certeza. tendo que ir embora, porque ninguém vai mudar por tua causa. Então eu fui aberta, fui observando as pessoas, percebendo o modo de vida delas, tentando entender o motivo delas serem daquela maneira, e isso me aproximou muito do povo nordestino, fez eu gostar muito de lá. Eu só saí de lá porque fomos transferidos novamente. Nossa. Mas, nossa, foi um aprendizado muito grande. E aqui aconteceu a mesma coisa. Aí, quando eu vim para Brasília, eu disse: não, de novo, vamos se abrir para novas oportunidades, porque Deus Sim. coloca as oportunidades na vida da gente para a gente ter algum ganho com isso. Com certeza. Para mim também, o Nordeste, eu sonho muito em morar lá também quando. Apesar de que eu sou bem jovem, mas a minha cabeça já é um pouco na frente, então eu imagino quando eu for, já estiver precisando de mais inclusão do que eu preciso hoje, né? Eu espero estar morando no Nordeste. Ah, legal. Aí você vai me procurar para eu fazer uma casa inclusiva para você. Com certeza, o número já está salvo. Beleza. Eu acho que esse ponto aí, eu acho que você ganhou 2 clientes, porque eu já tô pensando no negócio de casa, negócio de trabalho, negócio de empresa, porque é uma coisa a se pensar que a gente fala que tá tentando melhorar o mundo, a gente fala muito sobre querer ajudar o próximo, mas são alguns detalhes que poderiam fazer uma grande diferença com projetos assim. Exatamente. O discurso às vezes é tão bonito, mas na prática é necessária, né? A prática é necessária. E tem uma coisa também que, desde que você contou a história do seu amigo lá, eu tô aqui na cabeça, que é se foi por isso ou quais foram as suas inspirações, por exemplo, primeiro para se tornar uma arquiteta, né? E segundo, para se especializar em arquitetura inclusiva, né? Sim. Bom, eu comecei fazendo engenharia química, né? Então eu sou 90% engenheira química. Eu fiz 4 anos de faculdade. Nossa, Mas eu não estava feliz, a minha inquietação não deixou que eu terminasse, porque quando eu ia para a biblioteca estudar, porque naquela época a gente estudava na biblioteca, não tinha Google, né? sim, Não tinha sim. internet, nada disso. Gente, como eu tô velha. Não, que isso. Ó, eu me formei no início desse ano, fiz a minha graduação, terminei a minha graduação, e eu passei a grande parte da minha faculdade também na biblioteca, mesmo assim. É, Ainda hoje continua mesmo com a internet. Os ah, livros são insubstituíveis, não tem como. eu acho, sem dúvida. Nossa, eu sinto falta, sabe? Até do cheiro. Sim, Cheiro de biblioteca. Então eu ia para a biblioteca estudar para o meu curso de engenharia química e eu ficava lendo os livros de engenharia civil. E eu nossa, ficava aprendendo aquilo ali, eu ficava, cara, que negócio legal. E não tinha livros de arquitetura nessa biblioteca porque não existia ainda o curso de arquitetura na minha faculdade. Eu fazia a PUC em Porto Alegre, onde é a Universidade Católica. E aí eu disse, cara, tem alguma coisa errada. A primeira coisa que você tem que ter pelo seu curso é paixão. E eu não tenho isso, então eu não posso continuar. E daí eu comecei pro lado da arquitetura, porque sempre gostei mais dessa coisa mais manual, né? sim, Mas também fui meio no escuro, porque a gente, como eu falei, a gente não tinha tanto acesso como tem hoje de você pesquisar cada profissão, falar com profissionais, né? Hoje em dia você com consegue certeza. falar
até com o engenheiro da NASA, se quiser. Mas na minha época a gente não conseguia ter acesso a essas pessoas. Então eu fui meio no escuro. Nessa época eu estava noiva do meu marido e a gente comprou uma casa. E essa casa estava muito antiga já, muito velha, era uma casa de madeira. E daí a pessoa que foi lá consertar os problemas que tinha na casa disse: gente, essa casa é muito velha, não vale a pena, tem que demolir. Demolir e fazer outra. E aí eu comecei a desenhar essa planta. Eu, com 20 anos, comecei a desenhar essa planta e fiz a casa do jeito que eu queria. E daí eu me apaixonei, né, pela arquitetura e nunca mais larguei. E eu acho, como eu falei, que aquela situação dos meus 15 anos com esse amigo ficou guardadinha ali dentro, germinando. E quando eu comecei a fazer arquitetura e veio esse assunto de acessibilidade, das normas e tal, eu sempre dava mais atenção para esses projetos de acessibilidade, Caramba. embora eu soubesse que o professor não ia dar muita atenção para isso, não ia cobrar tanto, não ia lá conferir se a minha rampa estava no comprimento certo, mas eu fazia questão de enfrentar as dificuldades de projeto que vêm com as normas de acessibilidade, porque elas restringem bastante, isso é verdade, mas eu fazia questão de passar por isso, por essa dificuldade. Não, eu vou resolver. E isso acho que foi me moldando, né? Foi me lapidando. E hoje eu vejo assim que nada é impossível de resolver. A gente sempre tem uma solução que vai dar conta do recado. Com certeza. Agora já aproveitando, né, chega no final já dessa gravação, gostaria só que você reforçasse a questão das suas redes sociais, como te encontrar, como conhecer seus Sim, projetos. como solicitar os seus serviços. Ah, beleza, isso é importante. Então, no Instagram é @Cris Deporte, assim como se escreve esporte em espanhol, Cris Deporte. Eu acho que essa semana que vem já sai o meu site, ele está em construção, mas já deve estar, nessa semana, na verdade, né, sendo colocado no ar. Cris Deporte, Arquitetura Inclusiva, e lá tem todos os meus contatos para quem quiser me encontrar. E no meu Insta, você vai achar lá o link para o meu WhatsApp. Ah, show. Eu só tenho a parabenizar por esse trabalho. Eu acho que além de um negócio, do ramo de arquitetura, né? Eu acho que é um projeto que ajuda o mundo a todos, social, inclusão, tudo. Eu acho que merece os parabéns e pô, a gente deseja toda a felicidade e sucesso, né? Porque é de impressionar. Ah, muito obrigada. Com Muito obrigada. certeza, algo que esperamos, né, que futuramente, obviamente, se torne cada vez mais cotidiano, né, essa prática da arquitetura inclusiva, né, que não seja só arquitetura inclusiva, mas acabe se tornando com o tempo só arquitetura, que toda arquitetura seja assim, né, e realmente, mas enquanto não é, cavamos, né, trabalhamos e é isso é um trabalho muito respeitoso, muito que nós aqui particularmente, com seus ensinamentos aqui, todas as histórias que você contou, podemos falar com toda a convicção de que é um trabalho realmente muito honroso, né? Muito, muito bonito. Ah, muito obrigada. Eu fico muito feliz em ouvir isso, principalmente de vocês que são jovens e a gente precisa que a mentalidade das pessoas mude. E você vê que não é tão difícil, né? Basta uma pequena conscientização, porque não tem muita discussão em torno disso, se é correto, se não é correto. Não tem discussão. É assim. Basta Sim, você olhar para o lado. Então, eu fico muito feliz em poder falar desse assunto com vocês. Estou à disposição quando quiser voltar nessa conversa, porque é uma coisa que realmente eu tomei para mim como uma causa, sim, né? Algumas pessoas perguntam, mas tem alguém com deficiência na tua família? Não tem ninguém, mas não precisa ter para a gente pensar, exatamente. né? Essa pergunta, cada vez que eu ouço essa pergunta, eu fico triste. Mas eu entendo, não fico triste com a pessoa que perguntou. É a cabeça do ser humano, assim. O dia que eu parar de ouvir essa pergunta, é porque as coisas estão melhorando. Com certeza. Com certeza vamos conversar de novo sobre isso. Eu acho que a gente abordou de forma bem geral, né? Bem ampla. E eu acredito que deve ter assuntos um pouco mais profundos sobre isso. E com certeza, mais pra frente, pode marcar uma nova conversa, não é Ah, mesmo? beleza, estou à disposição. Cris, muito obrigado, então, por hoje, mais uma vez, pela sua disponibilidade, por todos os ensinamentos, por toda essa carga que você nos passou, para todos os nossos ouvintes também que estão acompanhando aqui até agora. E é isso, meus mais sinceros obrigados. Obrigada, gente. Eu que tenho a agradecer a vocês.
John, palavras finais, quer encerrar? Posso encerrar, normalmente, né, nossos agradecimentos e sigam a Cris lá no Instagram, dá uma olhada nesses projetos. Eu acredito que ela também está aberta a perguntas, né, assim como a gente. Com E certeza. fica até a próxima, todo mundo aí olha nossos canais, divulguem, curtam, Por comentem, favor, mais especificamente, John, eu gostaria de falar do YouTube, pessoal. Por favor, se você está escutando pelo Spotify, pelo Deezer, por qualquer plataforma de áudio que seja, considere também dar uma olhadinha no nosso YouTube, porque no YouTube saem 2 cortes que só saem no YouTube toda semana, entendeu? E tudo mais. E, cara, por favor, deem uma olhada no YouTube. É só isso. Sim, os cortes são muito bons, os cortes são bem legais. Dá aquela força também, manda pra gente pessoas a qual vocês gostariam de escutar, né? Bater um Sim, nosso bate-papo direct comigo. está sempre aberto para novas pessoas, convidados e tudo mais. E até a próxima, um grande abraço e tchau. Valeu todo mundo. Tchau, tchau, Cris. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigada a vocês. Valeu, gente. Até mais.